Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado de Deus, tudo bom com vocês? Meus irmãos, venho aqui nesse dia de terça-feira, falar com cada um de vocês, a começar com uma visão da qual Deus me deu, que retrata e fala um pouquinho do amor de Deus. E antes que comece, eu quero deixar uma pergunta, é a mesma que me foi feita nessa visão da qual eu vou contar para vocês. Será que nós estamos de fato praticando o amor de Deus? Ou será que de fato nós temos na nossa vida e no nosso coração este sinal da parte de Deus, que é o único sinal que nos guia e nos direciona através do Espírito Santo a Deus? Que sinal é esse? O amor. Então, meus queridos, hoje pela madrugada, Deus me deu uma visão muito interessante, muito importante, para que eu pudesse refletir. E às vezes você pode se perguntar, mas por que que Ele precisa falar para nós? Porque houve esse pedido da parte de Deus, para que eu pudesse passar para vocês também. Então era assim, eu me via uma estrada, caminhando com as minhas filhas, minhas 4 filhas, e nessa estrada que eu estava caminhando, eu sei que tinha alguém ao meu lado, porém esse alguém era invisível, mas dava para perceber e para sentir como se eu tivesse a real certeza que ele estava ali. E nessa caminhada com as minhas filhas, eu conseguia ensinar muitas coisas para ela e passar muitas coisas para ela. Porém, tudo que eu passava para elas no decorrer dessa caminhada, dessa jornada, da qual essa visão em mim mostrava e retratava, eu conseguia ensinar, dar a elas um ensino secular. Eu conseguia dar para elas um pouco do que o mundo oferece, que elas precisam, pelo menos o material precisa. Conseguia levar elas a lugares dos quais às vezes elas chegavam, ô pai, muito obrigado. Isso na visão elas faziam isso. E aí eu sei que ao decorrer dessa caminhada, eu apresentava, eu dava para as minhas filhas muitas coisas que um pai que diz amar os seus filhos geralmente se esforça para dar, Quantos pais não trabalham dia após dia, de manhã até a noite, toda a sua vida, muitas das vezes, para dar algo para o seu filho. Mas essa visão, o que Deus queria tratar comigo, e eu creio que com cada um de vocês, é realmente isso. Porque quando estava chegando o findar dessa trajetória, eu via no final daquela trajetória, eu via um abismo muito grande, muito profundo. E eu caminhando nessa caminhada, eu via o abismo ao findar. E quando chegava no final ali, chegando próximo ao final, eu começava a me preocupar. Porque eu estava em um lado e as minhas filhas do outro. E o lado que as minhas filhas estavam era justamente o lado do abismo. E eu começava a me preocupar já como tirar as minhas filhas daquele lado. Mas o interessante é que eu já estava muito próximo do abismo. E não tinha mais como tirar elas do lado do abismo. E aí, quando chegava ao findar, ou no final dessa caminhada, as minhas filhas caíam dentro daquele abismo e eu entrava em desespero. Entrava em um desespero muito grande, muito profundo. E me lembro claramente que tinha um espaço bem curto entre o abismo e aquele espaço. Era um espaço bem curto.
E ali eu sentava, baixava a cabeça e começava a chorar copiosamente, sem parar, chorando, chorando. E de repente aquele ser que eu só sentia e não via, mas sabia que ele estava do meu lado. Ele aparecia em um clarão bem grande, bem resplandecente. E ele me fazia uma pergunta, a mesma que eu lancei para vocês. Você amava suas filhas? Eu falei, é claro que eu amava. Eram minhas filhas. Eu já tinha toda uma vida com elas e tal. Você tem certeza que você amava sua filha? Olha só. E eu falava, sim, é claro que eu tenho certeza. Tudo que elas queriam que eu podia dar, eu dei para elas. Aí ele falou o seguinte, só lhes faltou uma coisa. Eu falei o quê? Chorando copiosamente. Você deu todo o amor secular. Você deu todo o amor que o homem podia dar. Mas você não deu o amor principal, que é o amor de Deus. O amor que você deu leva elas para um abismo. Mas o amor de Deus tem vida eterna em um gozo e alegria profunda. E eu chorava copiosamente, porque não tinha mais jeito naquela estrada. Não tinha mais jeito de resgatar as minhas filhas daquele abismo do qual ela caía. Mas eu falava para ele, eu perguntava para aquele se ainda tem jeito. Para mim não tinha. Para mim não tinha como mais eu tirar elas dali. Mas era uma visão da qual Deus queria tratar comigo. Então para mim não tinha mais jeito. Aí ele falava, para mim tem. Eu posso tudo e todas as coisas. E aí de repente eu já me vi em um outro lugar, em um ambiente muito melhor, muito mais agradável, e eu conseguia ver as minhas filhas, mas eu não conseguia chegar perto delas. E aquele ser falava, prova que você a ama, que você voltará a chegar perto delas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o único instrumento que nos guia a fazer o que é certo. A palavra de Deus é a única bússola que nos guia no caminho e na direção correta. Não simplesmente na direção, mas o que nós precisamos fazer naquela direção e a maneira que nós devemos caminhar e nos comportar no caminho em que ela nos direciona. A palavra de Deus diz que em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Olha, Ele amou o mundo. Ele está falando do amor dele. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só. Houve-se pela minha vida e pela sua vida um sacrifício de sangue, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna com Cristo. Né? E esse sacrifício foi o próprio Cristo. A palavra de Deus diz que ele foi entregue como um cordeiro mudo. E toda a trajetória do nosso Senhor Jesus está aqui. Está na palavra de Deus. Quando nós lemos, nós aprendemos. Mas nem sempre, quando nós lemos, nós praticamos. E aí é onde está o erro. Não basta eu saber, é preciso praticar. O amor de Deus é algo, como eu disse ontem, no vídeo de ontem, que ele é insubstituível na minha vida. Mas para quê? Para mim ter simplesmente no meu coração? Não. Para mim poder praticar ele com os meus irmãos.
com os meus irmãos de sangue, com os meus irmãos em Cristo e com a minha família, filho, esposa. Então, meus queridos, a pergunta particular essa é minha. A de Deus é: será que você está amando seu filho com o amor de Deus? Ou simplesmente com esse amor humano, que não é amor e simplesmente um sentimento, que vem e logo passa? Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, uma vez que você coloca ele no seu coração e se esforça para que ele fique ali implantado, meu querido, nunca mais você consegue ser a mesma pessoa. Nunca mais você consegue ter o mesmo comportamento de outrora, porque o amor de Deus, ele muda, ele molda, ele renova, ele reconstrói um novo caráter, uma nova pessoa. Então a palavra de Deus, ao tratar com os nossos filhos, ela fala o seguinte: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Em que momento eu preciso estar ensinando essa palavra para os meus filhos? Ao dormir, ao levantar, quando ir comer, depois que comer. Ou seja, Deus está dizendo: ensina o teu filho no caminho que deve andar 24 horas. Para quem que ele está dizendo isso? Para o povo de Israel. Por que ele está dizendo para o povo de Israel? Primeiro, porque era uma nação eleita. E com isso, o povo de Israel, eles colocam os seus filhos para aprender o Torá, a palavra de Deus, a partir dos 6 anos de idade. Muitas das vezes, hoje no Brasil, nós temos essa questão: nós estamos forçando nosso filho a isso, aquilo e tal e tal. Mas o propósito de Deus, e o propósito, através de Deus, daquele povo, é de encaminhar e direcionar os seus filhos ao Senhor, a Deus, a uma vida que ela não tem mais tempo, que é na eternidade. Na eternidade não há tempo, não há 1 ano, 2 anos, não, lá é eternamente. Então, o principal propósito deles é direcionar os seus filhos a isso. Então, a partir dos 6 anos de idade, os judeus, eles já colocam os filhos deles para aprender o Torá, a palavra de Deus. E a partir dos 6 anos, eles vão estudar até chegar ao seu estado de homem, de mulheres, né? Mas principalmente de homens, porque as mulheres já aprendem com seus esposos. O filho, o homem, é que vai aprender o Torá. Isso é uma regra do judeu. Mas aí, quando vem Jesus Cristo, morre na cruz, ele dá direito a todos nós e passa essa palavra de Deus, que ela passa a servir não só para o judeu, mas para todos nós. Então essa palavra da qual ele diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, ela nos direciona hoje para nós, para mim, para cada um de vocês. E às vezes nós estamos oferecendo para os nossos filhos tudo aquilo que você pode oferecer. Mas será que nós estamos oferecendo, dando, ensinando aos nossos filhos a palavra de Deus, aquilo que não cabe a mim, mas aquilo que cabe ao Espírito Santo de Deus moldar, viver, morar e direcionar os nossos filhos a um céu de glória, a uma eternidade com Cristo? Essa que é a questão. E para isso, Deus vai usar quem? Deus geralmente vai usar mim, vai usar você, que somos crentes, que somos servos de Deus, que aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, meus queridos, a palavra de Deus que eu quero deixar nessa manhã para vocês, relacionado a esta visão, é essa: ame o seu filho com uma visão celestial, com uma visão espiritual, com uma visão divina. Ame o seu filho ao ponto de sentar com ele, ainda que você esteja cansado, com sono, mas com o propósito de sentar com ele, com a Bíblia na mão e ensinar. Olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, entendeu?
O Senhor Jesus tem isso para você. Mostre o amor de Deus através da sua para os seus filhos. Isso eu estou falando não diretamente para você, mas nós, cabe a mim também. Porque eu também sou falho, muito falho nesse ponto. Entendeu? E em nome do Senhor Jesus, foi o que eu falei para o Senhor. Olha que a última visão, eu estava em um ambiente harmonioso, bom de se estar. Eu via as minhas filhas, mas eu não conseguia chegar perto delas. Mas ele disse, ame elas com o meu amor, que você vai novamente se aproximar delas. Então, muitas das vezes, nós até estamos perto dos nossos filhos, fisicamente, mas com o sentimento profundo, aquele amor de Deus, aquele estar perto de chegar todo dia e abraçar, Jesus te ama e eu também. Jesus tem algo bom para ti e eu também quero que você consiga isso. Esse sentimento às vezes está tão distante. Foi o que Deus me mostrou. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que vocês possam meditar um pouquinho na mensagem. Se esforçar para que nós possamos morar eternamente com Cristo. Amém? Forte abraço, amo cada um de vocês. Espero que Deus possa trabalhar de uma maneira sobrenatural, tanto na vida de cada um de vocês, quanto na vida de cada um dos filhos, dos netos, das esposas, dos familiares e parentes de cada um de vocês. Tá bom? A vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus é muito maior do que a minha e do que a sua vontade. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.